Agradeço a Deus, né, por esta oportunidade aqui. Para mim é um momento bem especial, porque há mais ou menos 20 anos, num culto desse aqui de sábado, eu também trazia uma mensagem, né? Só que em um cenário diferente na minha vida. Eu solteiro, né? Presente eram os meus pais, hoje casado. Presente a minha esposa, os meus filhos. Tem irmãos aqui daquela época ainda, irmãos novos, né? Então é pela graça e pela misericórdia de Deus. Então se passaram 20 anos que eu não tinha esse privilégio, né, de trazer uma mensagem aqui para a igreja. Então agradeço muito a Deus. E no final a gente retoma um pouco esse assunto que tem ligação com a mensagem, né, que Deus tem colocado nos nossos corações. Eu digo nos nossos porque no sábado passado o Lelei falou, né, sobre santidade, pregou ali em Daniel. Hoje o Lucas citou ali sobre oração, que oração é o sustento, e que nós estamos nos últimos dias, e de fato estamos. Então oração, santidade, humilhação, jejum, é o que vai nos sustentar. Não é religiosidade, não é entretenimento, não é nada disso. Os dias são difíceis, precisamos mesmo estar firmes neste propósito. Então o tema que eu quero falar nessa noite, que Deus colocou no meu coração, é santidade. Eu acho que Deus tem falado isso com a gente. E o texto base está em 1 Pedro 1, 14 a 16. Diz assim: como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, santidade é um tema muito abrangente. Nós usaremos esse versículo aqui como texto base, mas nós iremos também passar por outros versículos, e como ele é abrangente, nós o aplicaremos em uma determinada área. Então aqui diz que como filhos obedientes, então a santidade é um mandamento. Não vos conformeis. O que é conformar? É achar que é normal. Não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância. Então nós não podemos achar que concupiscência é algo normal, que antes tínhamos na nossa ignorância, quando nós não tínhamos conhecimento da verdade. Pois aquele que vos chamou é santo, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. Então em tudo nós devemos ser santos, pois está escrito, né, sede santos porque eu sou santo. Aqui Pedro cita, ele faz uma citação, na verdade, do Velho Testamento. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, a justificativa para esse tema, quando eu fui convidado, logo Deus já falou no meu coração sobre santidade. Quando se fala em santidade, parece que é uma mensagem de advertência, né? Não deixa de ser, mas para mim é uma mensagem de muito amor, falar sobre santidade nos dias de hoje. Em Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, como não falar de santificação? Não falar de santificação, isso é a maior falta de amor.
falar de santificação, se sem a santificação ninguém verá a Deus, nós não podemos deixar de falar nisso. Nós não podemos de ensinar sobre isso, o que é a santificação. Como que pode uma pessoa estar num caminho que não leva a Deus e nós não falarmos? Então, a justificativa do tema, é justamente o amor. E o outro é a necessidade. Como disse o Lucas, né, vivemos os últimos dias. Em 2 Timóteo 3:1, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O mundo está de mal a pior. Se o mundo está de mal a pior, quanto mais pecado há no mundo, e isso diz a Bíblia que o pecado ele iria aumentar no fim dos tempos. Então, quanto mais pecado, mais santos nós devemos ser. Então, é por necessidade e diante da multiplicação do pecado. Mateus 24:12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ainda em Lucas 18:8, quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então, essa é a tendência para os últimos dias. Esfriamento da fé, multiplicação do pecado, e é um reflexo. Então, quanto pior o mundo, mais santos nós devemos ser. Ainda sobre a necessidade dos últimos dias, né? Em Hebreus 10:25, diz assim: não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. Esse versículo fala sobre não deixar de congregar. Quanto mais quando estiver chegando aquele dia. Mas assim também eu troco, né? Tipo assim, peço uma licença aqui ao texto em trocar a questão da congregação, que ele fala para não deixar de congregar. Até um tema interessante esse tema, que muitos dizem que a igreja hoje não é necessária, mas é bíblico. Mas então, quando vai aproximando aquele dia, assim como é necessário estarmos congregando, é necessário também estarmos em santidade, mais ainda, mais do que antes. Então aqui nós vimos, hoje nós precisamos ser mais santos do que antes, né? Nós poderíamos dizer, nós precisamos ser santíssimos, acrescentar um sufixo aí, diante da multiplicação do pecado, diante dos últimos dias que serão difíceis, nós precisamos ser mais santos do que antes. Aí a pergunta que fica é, nós estamos sendo mais santos? Alô? Então, irmãos, repetindo a pergunta, né? Nós estamos sendo mais santos ainda do que antes? É importante nós conceituarmos, então, algumas palavras. O que é ser santo? Pense um pouco aí no que é ser santo. A primeira vez que a palavra santo aparece na Bíblia, está lá em Gênesis 2:3. É a primeira vez que aparece a palavra santo na Bíblia. E é bem na criação do mundo. Então Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º, ele descansou. Então Deus santificou o 7º dia. Aqui nos dá um bom conceito do que é santidade. Santidade, notem que o 7º dia, ele foi diferente dos outros 6 dias. Então ser santo é ser diferente. E não é um diferente comum, é um diferente elevado, é um diferente melhor. Então, isso é ser santo. Guardem bem esse termo, ser diferente. A primeira vez que apareceu foi em Gênesis. Aí depois segue a história, né?
para entendermos o conceito. Então nós temos Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Aí de Jacó tem as 12 tribos, tem José. E quem conhece a história, né, José é vendido para o Egito. Então José vai para o Egito. Ali José prospera. Há uma grande fome na terra. E a família de José também se muda para o Egito. Então ali nós temos agora no Egito Jacó e os seus 12 filhos, ou as 12 tribos de Israel estão agora no Egito. Ali eles ficaram por 430 anos. 430 anos eles moraram no Egito. E o povo se torna escravo, morre José, morre ali aquela primeira geração, morre Jacó, morre José, morre o rei do Egito que conhecia José. Então o próximo rei, quando chega, Faraó, né, escraviza o povo de Israel. Escraviza o povo de Israel. E as gerações que começam a nascer ali já começaram a nascer e se habituar nos costumes egípcios. Imagina, 430 anos morando no Egito, uma nação pagã, escrava. Aí Deus vai, com a oração do povo, levanta Moisés para tirar o povo do Egito. Para quem conhece a história, aí Moisés vai e lidera a saída do povo do Egito. Quando o povo sai do Egito, fazendo aqui uma analogia, Egito nós podemos entender também como mundo. Então, quando o povo sai do Egito, diz a Bíblia, Êxodo 19, 6, principalmente a parte A. Após 3 meses da saída do Egito, Deus diz assim para o povo: vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. Então é muito importante nós entendermos o contexto. Lá em Gênesis apareceu, o povo agora vai para o Egito. Quando o povo sai do Egito, eu imagino que o povo estava com todos os hábitos e costumes do Egito. E Egito é o mundo, como eu disse. Possivelmente o povo estava se vestindo como Egito, cortando cabelo como Egito, falando como Egito, namorando como Egito. Então Deus fala assim: olha, eu tenho uma aliança com Abraão, eu tenho uma aliança com Isaac, com os pais de vocês, mas como vocês estão, não é possível estarmos juntos. Para que eu vos liberte, é preciso que vocês sejam santos. Se tornem diferentes do Egito. Vocês não conhecem os antepassados, se tornem diferentes do Egito. E isso tem contexto com a mensagem aqui no decorrer. Vocês verão que, né, nós nascemos nessa geração, nós nascemos nos últimos dias, como era antes. Nós temos que tomar esse cuidado. Será que não temos o Egito dentro de nós? Será que não tem muita coisa do Egito dentro de nós que a gente não percebe? Essa é a nossa oração nessa noite, né, para que Deus nos mostre o que está de errado. Como e onde devemos ser santos. Temos que tomar muito cuidado com isso, que o mundo está terrível. Ele não respeita nada. Entra nas igrejas, entra nas famílias. E aí vem as leis. Então eu falei de Êxodo. Aí depois Deus vem e traçam as leis. Fala, tipo assim, eu vou recordar vocês. E Deus vem com as leis no livro de Levíticos. Em Levíticos 11:45 ele volta a dizer: eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Portanto, sede santos, porque eu sou santo. Essa é a citação lá do versículo no início de 1 Pedro, Levíticos. O mesmo que Pedro citou, quando Pedro diz que, pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, Egito é o mundo hoje, santidade é o contrário de pecado. Mas o que é pecado? É importante também termos esse conceito. Nós temos 2 tipos de pecado: o pecado voluntário e o pecado involuntário. Por exemplo, a Bíblia diz para eu amar meu irmão.
Em algum momento ou em alguma atitude eu posso ter um comportamento que não condiz com o amor ao irmão. Eu não fiz isso de forma voluntária, foi involuntário, mas é um pecado. Vai contra um conceito bíblico. E temos pecados voluntários. Esses são bem perigosos. Todo pecado é perigoso, né? Mas o voluntário ele tem um tratamento diferenciado, nós podemos ver isso na Bíblia. Então, um adultério, por exemplo, é um pecado voluntário. É um pecado planejado e por aí vai. Só para a gente conceituar aqui o que é pecado. Em hebraico, pecado significa errar o caminho, errar o alvo. Então, Salmo 119:1 vai dizer o seguinte, que bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Este não está em pecado. Aquele que trilha o caminho reto e anda na lei do Senhor não está ao pecado. O contrário disso é o pecado. Se eu desvio o caminho, ou se eu não sigo a lei do Senhor, isso é pecado. E um ponto muito importante nessa questão do pecado é o princípio. Nem tudo está escrito na Bíblia. Nem tudo. Principalmente hoje, nós temos muitos termos novos, muita coisa nova acontecendo. Nem tudo está tão claro na Bíblia. Então nós precisamos nos atentar aos princípios. Então, pecado, acho que é uma tradução muito boa, é ausência de princípio bíblico. Quando eu faço algo, aquilo não me aprova com algum princípio bíblico, isso é pecado. Assim como há princípios que condenam aquela atitude. Por exemplo, não usarás droga. Isso não está na Bíblia. Mas com certeza, né, a gente sabe que tem princípios que cobrem isso aí. E diz que a gente não deve fazer. Então é isso, irmão. Santidade, pecado, conceituamos aqui. E um dia conversando com o William, ele, para falar certinho a data, né, que eu estaria trazendo a mensagem aqui, ele perguntou se poderia falar sobre família. Eu falei, William, já tinha uns dias que a gente tinha conversado, eu já estava trabalhando na questão do tema de santidade. Ele falou, não, pode ser. Acho que Deus está querendo falar isso com a gente. O Lelei também já tinha se pronunciado, dizendo que falaria sobre santidade. Mas pensando bem, eu falei, é possível falar de santidade e falarmos de família. Principalmente, né, para jovens que vai começar uma família. Acho que esse é um ponto hoje muitíssimo importante. Muitíssimo importante. Santidade no começo de uma família. Então eu colocaria esse título, Santidade no começo de uma família. Uma pergunta para vocês pensarem rapidamente, como que se começa uma família? Principalmente os jovens. Isso é algo parece uma pergunta muito simples, mas é muito sério, né? Como se começa uma família? Agora eu vou ser um pouco mais específico, acho que vai direcionar melhor. Como se começa uma família santa? Como se começa uma família santa, uma família abençoada por Deus, próspera, para até o fim da nossa vida? Se as respostas foram iguais, se vocês pensaram nas respostas, ok. Se elas foram diferentes, fique com a segunda. Descarte a primeira. Nós temos que formar famílias santas. Essa é a vontade de Deus para todos nós. E um salmo que eu acho que define bem como começar uma família. Salmos 41. Então, jovens, é assim que se começa uma família. Salmos 41. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, oração se começa com oração e com espera. Oração e espera. Jovens da igreja, como que se começa uma família? Com oração e com espera. Essa espera, muitos passam por isso, né? Todos nós passamos. Nunca foi fácil. Mas hoje está difícil. Nunca foi tão fácil encontrar um homem e uma mulher de Deus. Nunca foi. Se hoje está mais difícil, talvez, mas com oração, a oração é poderosa. Deus tem já uma bênção reservada para você. Como que nunca foi fácil? Provérbios 31:10. Mulher virtuosa,
Quem a achará? Trocando aqui mais uma vez, varão valoroso, quem o achará? Provérbios já escrito aí há milhares de anos, talvez. Mulher virtuosa, homem valoroso, quem achará? Não é fácil, é com oração e espera. É melhor esperar do que às vezes apressar e não ser uma pessoa ali que Deus colocou no seu caminho e vocês estão caminhando para um futuro ruim, tanto neste mundo quanto no próximo. Esperem em Deus e orem. O Lelei falou de oração dos pais, isso também é muito importante, o papel dos pais na oração para os filhos, junto com os filhos, na formação da família. Tem uma frase no mundo, né? Não façam uso dela. Enquanto não encontro a pessoa certa, vou me divertindo com a errada. Isso é uma realidade no mundo. Parece que não, mas é. Então, é assim que se começa uma família. Segundo passo, como se começa uma família? Orei, esperei, Deus trouxe, e agora? É namorando. Vai se começar um namoro. De forma bem geral, tá? Pode ter, mas na maior parte das vezes é assim. Aí aqui entra um ponto interessante. O que é namorar? Nós estamos falando de santidade na família, santidade no começo de uma família, que o mundo está difícil, o mundo está cada vez pior, mas o que é namorar? Continua o Salmo 40, né? Namorar é orar e esperar. Não muda. Não muda em nada. Namorar é orar e esperar. Mas para definirmos namorar, eu trouxe aqui uma definição. Expressa o ato de cortejar a pessoa desejada. Namorar é cortejar a pessoa desejada, sem implicar intimidade física. Isso é namoro, definição de namoro. É uma definição linda. Cortejar a pessoa desejada. O que é cortejar? É render atenções a uma pessoa. Isso é uma benção, é maravilhoso. Para entendermos bem o conceito de namoro, também se aplica a objetos, por exemplo. Passei meses namorando aquele sapato. Depois decidi comprá-lo. Estava lá na vitrine, a gente distante, e eu estava namorando aquele sapato. Isso também é utilizado, né? Só para a gente entender aí o que é namorar, porque o mundo deturpa. A gente precisa entender como era antes, como é hoje. Lembra lá do Egito? O pessoal saiu de uma cultura, entrou em outra cultura, os que nasceram ali já não se lembravam mais. As pessoas novas que nascem hoje já não sabem mais qual é o conceito de namoro antigo, ou ao pé da letra o que é namorar. Cortejar, graças a Deus, é um termo que está vindo muito hoje aí, o cortejar. E de cortejar vem o termo corte. Então, corte é uma forma de namoro que muitos cristãos estão adotando, e graças a Deus por isso, para diferenciar do namoro do mundo. Há muitos exemplos disso, que é a corte. Guardem também essa palavra aí. E por último, casando. Por último não, na sequência, né? Eu falei na formação de uma família. Então eu quero abordar aqui até o casamento. Falamos do namoro, o que é o namoro. Notem que não falei de contato físico, não falei de beijo, não falei de nada. Definição de namoro. Aí vem o casamento, né? O que é o casamento? A Bíblia responde o que é o casamento. Mateus 19, 4. Jesus, né, vai responder: não leste que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Em resumo, né, o que é o casamento? Uma só carne unida por Deus. Isso é o casamento. É aqui que há a união de Deus e torna os dois uma só carne, e torna os dois marido e mulher. Aí nós temos a cerimônia do casamento. Isso aqui nos ensina muito, irmãos, sobre a cerimônia do casamento. Como que é? Isso é até hoje. Não mudou muito, não.
Só que, infelizmente, não acontece de fato. Aquilo que acontece na cerimônia de casamento hoje não é uma verdade, devia ser. Então, como que é a cerimônia de casamento? A noiva vem com o vestido branco, isso tem um significado. Vestido branco, pureza, castidade. Isso era de fato assim, nós veremos isso que era de fato assim. Aí vem e faz os votos, né, de amor, amor sacrificial, incondicional, de fidelidade até a morte. Marido, o pastor, no caso, diz a frase, né? Eu vos declaro marido e mulher. Aí vem a cereja do bolo do casamento. Nós vamos nos atentar um pouco mais nesse ponto aqui. É onde, vamos dizer que talvez seja um pouco mais polêmico, né? Então o pastor diz, no final, eu vos declaro marido e mulher, pode beijar a noiva. Pode beijar a noiva. Isso de fato acontecia assim. Por que mudou? Hoje, não, mas não é só no casamento que a gente beija. Antes também. Mas por quê? Por que mudou? Essa pergunta ela é importantíssima. Por que mudou? Como mudou? Ah, mas era assim? Era assim. Eu conversei com a minha mãe recentemente, eu já sei da história dela. A minha mãe, graças a Deus, é viva. E perguntei para ela, eu conversei um pouco com ela sobre como era o namoro antigamente. Então, o exemplo da minha mãe, meu pai tinha 18 anos, minha mãe tinha 21. Eles estavam numa festa lá, meu pai chegou e pediu ela em namoro. Primeiro encontro, pediu em namoro. Falei, tá, mãe, e aí, o que vocês fizeram? Ué, ficamos conversando ali a noite toda. Ela estava numa dancinha lá, né, na época e tal. Ficamos ali conversando a noite toda. Ah, é? É. E daí? Ah, e depois ele começou a ir na minha casa algumas vezes. E como que era o namoro? O namoro era na sala. Chegava e ficava na sala. Muitas das vezes o pai estava junto. Para vocês terem uma ideia, meu pai uma vez, quando ele estava na sala com minha mãe, ele deu um beijo no rosto dela. Minha mãe derreteu em choro. Saiu e foi correndo para o quarto. Ela se desesperou com aquilo. E o choro dela foi de tristeza, porque ela falou assim, se for assim, eu não quero. Eu não quero esse namoro para mim. Se for para ficar com essa... Foi o termo que ela falou para mim. Se for para ficar com esse negócio de beijar, essa beijação aí, eu não quero. E ela gostava muito do meu pai. Tipo assim, esse cara não é para mim. Então ela chorou de tristeza por gostar dele demais, né, por essa atitude que ele teve. Ele deu um beijo no rosto dela. Depois ela se acalmou, voltou e veio conversar. Meu pai me contou que a um dia do casamento, ele ia casar no dia seguinte, estava vindo com a minha mãe, com o braço no ombro dela. O irmão da minha mãe mais velha apontou. Ele tirou o braço do ombro, em respeito ao irmão mais velho. Roupa. Um dia ela colocou uma calça. Roupa também é um ponto muito interessante para nós falarmos, mas não é o foco aqui. Eu só quero comentar porque eu achei interessante também. Ela colocou uma calça. Não se tinha costume de colocar calça. Ela colocou uma calça. Aí meu pai, não estava te conhecendo. Por quê? Por causa da calça. Ela dá risada e conta lá os casos. Mas a minha mãe viveu o que eu falei aqui. No altar, pode beijar a noiva. E de fato foi. Pode beijar a noiva. Como diria hoje, né, minha mãe foi beber, boca virgem, até o casamento. E isso é fantástico, isso é maravilhoso. É o maior poder, vamos dizer assim, que há numa mulher. Não se entregar. Manter firme até o casamento. Já as irmãs caçulas, eu coloquei um comentário aqui, já não seguiram tanto na mesma linha, porque os pais, aqui fica uma lição para os pais. As irmãs caçulas já começaram a ter uma conduta um pouco diferente, os pais começam a afrouxar um pouco, né? É assim que acontece. Então, cara, irmãos, não adianta afrouxar, tem que ser firme. O tempo é curto, eu vou só acelerar um pouco. A minha sogra não foi diferente, só que a minha sogra começou a namorar com 12 anos. Não abraçava, por causa das menores, para não dar mau testemunho. Mas assim, um namoro desse, qual o problema de namorar com 12 anos? Não tem problema. Era ela na casa dele e meu sogro na casa dele.
ela na casa dela e meu sogro na casa dele. Ele tinha 15 anos. O pai junto na sala quando eles se encontravam. Um dia a irmã dela pegou na mão do moço na sala. Quando o moço foi embora, ela correu para o quarto com medo do pai, com medo da repreensão, porque houve um contato físico ali na sala. A calça também, um dia ela colocou uma calça, o pai dela deu uma bronca nela que ela estava mostrando o corpo para o namorado, mostrando suas curvas para o namorado. Casou virgem, com 21 anos, 9 anos de namoro por obediência. Como assim por obediência? Ela esperou 21 anos de idade porque o pai dela não queria o casamento. Era muito comum o interesse financeiro na época. Isso aconteceu também com meu pai. O pai dela queria um outro cara lá que era fazendeiro. Ela falou, não, tudo bem. 12 anos ela começou, casou com 21 porque não precisava da assinatura do pai. Casou virgem, fiel até a morte, que meu sogro faleceu. Conversando com a minha esposa na renovação carismática, não era diferente, isso agora no ano de 2000, da igreja católica até isso, mas eu achei interessante. Eles chamavam o namoro de caminhar. O que é o namoro? O namoro é caminhar. É uma exclusividade, um compromisso, mas sem beijo. E como eu disse, hoje nós temos a corte, não sei quem conhece, eu pensei no nome um pouco mais conhecido aqui, se vocês quiserem pesquisar um pouco o que é corte, Israel Subirá, filho do Luciano Subirá, conhecido aí do pessoal, pode digitar lá corte Israel Subirá e ele dará um exemplo do que é. Eu acho que vale muito a pena. Aí como eu disse, né, hoje o mundo, as pessoas nascem e ficam assim, mas como assim? Qual o problema do beijo? Não existia no namoro, esse é o ponto. Não existia. O que eu falei aqui do meu pai e da minha sogra, eles estão vivos ainda. O beijo não existia no namoro. Mas qual o problema? Aí vem uma pergunta, o que é o beijo? O que é o beijo? Vocês sabiam que há uma ciência que estuda o beijo? Essa ciência chama filematologia. Filematologia. É a ciência que estuda o beijo. As reações no corpo e tudo mais. E a que conclusões eles chegaram? No beijo há uma aceleração cardíaca, há aumento da circulação sanguínea, há calor, há excitação. E nós iremos conceituar a lascívia. Vocês sabem o que é lascívia? Lascívia é atiçar o desejo do outro. É gerar um desejo no outro. Isso é lascívia. E o beijo, ele atiça. E ele manda uma mensagem para o cérebro, dizendo para o corpo. O beijo manda uma mensagem para o cérebro que manda para o corpo. Prepare-se. Está chegando a hora. Isso é a ciência do beijo, vocês podem pesquisar. Prepare-se, está chegando a hora. E quem já teve a oportunidade sabe do que eu estou falando. As reações são notórias. Há uma função biológica. A boca, né, ela tem os lábios para fora, para quê? Para ajudar a despertar o desejo. Isso também, bem aqui a questão da lascívia. O estudo mostrou que o beijo está mais associado ao sexo do que ao romance do casal. Então, irmãos, o beijo é isso. Língua com língua, né? Peito com peito, cintura com cintura, coxa com coxa. Conclusão. Beijo não mata a fome, aumenta o apetite. Mas então, por que se tornou parte do namoro cristão? Porque hoje é aceito como normal por muitas famílias cristãs, infelizmente. Aí é um termo que é bem abrangente também, nós não temos como falar aqui, mas é a revolução sexual. É um grande estudo a se fazer. Nós vivemos hoje, o mundo vive o fruto da revolução sexual. Pecado sempre existiu, mas a revolução sexual, ela é uma revolução para transformar a tendência do pecado em uma arma de guerra, num processo de descristianização para a destruição das famílias e das igrejas. É o sexo como forma de manipulação política e financeira. Eu fiz aqui uma linha do tempo até, mas o tempo aqui é curto. Por exemplo, no século XV, né, quando vocês ouvem falar assim, fulano tem uma vida boêmia, isso já começou
lá no século XV, voltando bastante, na Boêmia, onde o prazer é o bem supremo. Só para você ter uma ideia do plano e da sistemática que é a revolução sexual. O iluminismo, que valorizava a razão em detrimento da fé, onde o sexo passou de pecado para o prazer mais importante da vida, fundamental ao propósito da felicidade. Depois nós temos ali a Revolução Francesa, com o Marquês de Sade, aquela palavra assim, ó, fulano é sádico, vem daqui, Marquês de Sade na Revolução Francesa, onde ele pregava uma sexualidade libertina. Nós temos aqui a primeira feminista, Mary Wollstonecraft, pregava a igualdade entre os séculos. Aí tem o Frankenstein, que vocês conhecem, um personagem de terror, não se sabe se é da vida dela, entre o marido e mulher, ou se é a filha que faleceu. Nietzsche, filósofo, acusava a moral cristã de castrar o amor sexual entre homem e mulher. Freud, sexualidade em todas as idades, inclusive na infância. Alessandra Kollontai, junto ali com Karl Marx, os comunistas, Karl Marx dizia que a família e a igreja é uma instituição que precisa ser pulverizada para que haja revolução. Alessandra Kollontai dizia que a família é opressora da mulher. Depois, já aqui, essa aqui é a primeira onda do feminismo, vamos dizer assim. Depois nós temos a segunda onda. Alfred Kinsey é o pai da revolução sexual, isso agora por volta de 1960. Alfred Kinsey, pai da revolução sexual. Ele quis comprovar cientificamente qual que era o padrão sexual daquela cidade ali, daquele local. Ele fez um relatório com perguntas nesse sentido, mas ele só entrevistou bandido, pedófilo e por aí vai. Aí as pessoas atinaram porque tinha no seu relatório tinha resultado de reação sexual em bebê. Então isso, graças a Deus, esse relatório não foi muito para frente. E nós temos literatura. Então, olha só, o que eu quero mostrar aqui, falando de revolução sexual, é que isso não é simples. Isso é profundo, é um sistema maligno para destruir as famílias e destruir a igreja. Nós temos inúmeras bibliografias de pensadores da revolução sexual, do feminismo, para ensinar a sexualidade para toda a humanidade, como forma de manipulação política, controle social, controle econômico. E hoje nós vivemos isso. E nós já estamos na terceira onda. Aqui é a segunda onda. Então tem várias bibliografias aqui. Em 1990, escreveram um livro, Problema de Gênero. Agora nós já estamos na terceira onda, que aí entra a ideologia de gênero. Exemplos atuais, falando um exemplo atual disso. Eu tenho um colega que tem um filho na escola e o filho recebeu um livro com um novo conceito de família. Nesse novo conceito de família tem lá 2 homens barbados e etc. Ah, tá. Obrigado. Mas já estamos finalizando aqui, irmãos. Então nós falamos da questão histórica aí, né? E agora eu quero trazer alguns exemplos atuais aqui, que é como eu falei do livro, o Novo Conceito de Família. Esse mesmo colega meu, a sua filha chegou em casa já por 2 vezes, dizendo que uma colega pediu para ficar com ela. Sabe o que é isso? Ideologia de gênero. Sabe o que é isso? Revolução sexual, que está entrando dentro das famílias, quer entrar dentro da igreja. É muito sério o que nós estamos vivendo hoje. Muito sério. Tem um irmão aqui da igreja que me falou que a sua filha, uma boa aluna na escola, irmão da igreja, uma boa aluna na escola, foi convidada para uma palestra, selecionaram os melhores alunos, e essa palestra era sobre sexualidade. E lá dizia que eles são livres e que os pais não podem reprimi-los, os pais não podem impedi-los de ter a sua vida sexual. E para o futuro?
Vocês devem ter ouvido falar recentemente do CONAI, Conselho Nacional de Educação, que vai definir o Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos. Então nós falamos de passado, presente, se tem alguns exemplos, e futuro. Em fevereiro desse ano agora houve essa reunião para definir os próximos 10 anos da educação brasileira. O Brasil ocupa a posição 65 de 81 países na qualidade de ensino. 65 de 81 países, que é feita a pesquisa do PISA. Aí você pensa, ótimo, ótimo assim, ótimo o encontro que teremos agora, que teve em fevereiro, para definir os próximos 10 anos da educação brasileira. Mas quando se faz uma análise do que foi tratado lá, até eu ouvi na Brasil Paralelo isso daqui, o termo racismo foi dito 24 vezes. O termo sexual, 26 vezes. O termo gênero, 39 vezes. O termo diversidade, 137 vezes na reunião. Matemática, 4 vezes. Falaram em matemática. Isso é que está para ser desenvolvido aí no mundo. Então, irmãos, voltando lá atrás, como que o beijo, esse tipo de namoro hoje começou? Isso é fruto da revolução sexual. Isso não é santo. Então nós vemos hoje como que é o namoro no mundo, vocês conhecem, não vou nem entrar em detalhes aqui como que é o namoro no mundo hoje. Mas lembrem do namoro que eu falei da minha mãe lá, da minha sogra, quem aqui também, os mais velhos, conhece como que é o namoro hoje. E para piorar, os pais dizem assim, mas não adianta proibir. Eles vão fazer de qualquer jeito, aí fornece casa, o quarto, o carro, o dinheiro, tudo que precisa. E como que tem que ser então o namoro cristão? Aí a gente vai para a Bíblia, né? O que aconteceu? Tá bom, o mundo está desse jeito, e agora? E os namoros cristãos? Aí muitos aceitaram, quando você pega, como eu disse, o beijo ali, o contato físico, ele estava restrito ao casamento. Aí hoje a gente ouve muito um termo assim, não pode transar, mas beijar pode. Então essa frase ela entrou dentro das famílias e dentro de muitas igrejas cristãs, e aí mora o perigo. Mora muito perigo nisso. Indo para a Bíblia, quero deixar aqui, aí aquela questão do pecado que eu falei da ausência de princípio, né? Mas a Bíblia não fala que não pode beijar. Para vocês guardarem bem, vocês vão 2:22, eu até achei interessante isso aqui, 2:22. Jovem Timóteo, 2 Timóteo 2:22, Timóteo vai dizer assim, foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam ao Senhor. Qual que é o princípio aqui? Foge. Qual que é o princípio bíblico? Foge das paixões da mocidade. O que é paixão da mocidade? Se perguntar para um jovem, qual que é a tua maior paixão? O que é paixão? Um desejo. Desejo intenso, que ofusca a razão ou a lei. Isso é paixão, um desejo forte. Então, jovens, quais são suas paixões hoje? Timóteo diz para você, foge. O que é fugir? Cara, até no termo aqui, né? Eu coloquei vaza, dá a linha, corre, sai de perto. Não pode ficar. Isso é fugir. Esse é o princípio bíblico. Foge das paixões da mocidade. Em 1 Coríntios 6:18 vai dizer, fuja da imoralidade sexual. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, onde que o namoro, né, beijos e amasso, atende a Bíblia, quando Timóteo diz, foge das paixões da mocidade. Mas eu resisto. A Bíblia não diz para resistir. A Bíblia diz para fugir. Não tem resistência. Lascívia é excitar o outro, é sensualizar. Como que você beija sem excitar o outro? Como que se beija sem sensualizar? Eu vejo que é muito difícil. Não posso dizer por todos.
Paulo diz assim em 2 Coríntios: receio que quando for outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vós, e chore por muitos daqueles que dantes pecaram, e não se arrependeram da impureza, da prostituição e da lascívia. Então fica a pergunta, o namoro de hoje atende em não cometer a lascívia? Concupiscência da carne. Concupiscência da carne são desejos e impulsos que levam ao pecado. Tudo que pode levar ao pecado é concupiscência. Mas cada um, quando é tentado, quando é atraído, engodado, Tiago 1, 14 e 15. Pela sua própria concupiscência, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, concupiscência é tudo aquilo que pode nos levar ao pecado. O corpo pertence ao cônjuge. Isso é bíblico. O corpo pertence ao cônjuge. Paulo vai dizer isso. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Do mesmo modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Então, o corpo, ele pertence ao marido. Quem não é casado não tem direito, não tem poder sobre o corpo do outro. Nem parcial. Nem parcial. Para você ter uma ideia, até coloquei um exemplo aqui, ó, alguém pode dizer, o Alisson pregou ontem. Qual Alisson? O Alisson da Kellen. Nós somos casados, eu sou o Alisson da Kellen, Kellen do Alisson, Lucas da Lucimara do Lucas, mas não se pode dizer isso para um namorado. A namorada não é do namorado. Os meus filhos, eles estão sob minha responsabilidade até que se casem, não sob a responsabilidade dos namorados. E ficar é pecado? Isso aqui eu não vou nem entrar, não vou nem falar. Não vou nem falar. Guarde bem essa frase. Quando Jesus voltar, quem fica, ficará. Quando Jesus voltar, quem fica, ficará. Sejam santos. Não vivam de religiosidade. Não adianta estar no altar, não adianta louvar, não adianta orar, dançar, participar de teatro. Se não for santo, tudo é religiosidade. Diz a Bíblia que até a oração de quem está em pecado é abominável a Deus. Então isso é uma mensagem de amor, porque estamos aí no fim dos tempos. Eu falei para vocês lá no início que há 20 anos eu estive aqui. 2 anos meu pai se converteu, com 12 eu me batizei e fiz parte da transferência da Igreja Batista aqui para o centro, como membro fundador. Tinha uma vida ativa na igreja, lia, orava, lia a Bíblia, orava, participava de muitos ministérios, muitos. Intercessão, tem irmãos aqui daquela época, sabe disso muito bem. Eu fiz supletivo no 2º e 3º ano do ensino médio, para adiantar a minha conclusão do ensino médio para eu fazer seminário. Tive com o pastor Alberto no Rio, visitei o seminário Betel, fiquei lá na casa do pastor Grivaldo, participei de aula com ele lá. Mas por que 20 anos eu estou voltando aqui? Porque eu não entendi essa mensagem aqui lá atrás. O namoro, o beijo, eu achei que eu resistia. Quando a Bíblia não diz para eu resistir, diz para eu fugir. Hoje estou aqui pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, com minha família, com os meus filhos. E é o que eu desejo. Eu não desejo isso para ninguém. O que eu desejo é esse namoro cristão que nós falamos aqui como antigamente. Se eu pudesse, eu falo diante de Deus, diante dos irmãos, aquela velha frase, né? Se eu pudesse voltar no tempo. Como eu queria voltar no tempo, encontrar minha esposa logo como primeira namorada, ter um namoro, uma corte com ela, cumprir aqui com a cerimônia do casamento. Mas graças a Deus eu tive a oportunidade de corrigir isso no meio do caminho. Então me casei com ela aqui nessa igreja, né? Prometi fidelidade, prometi amá-la e respeitá-la até que a morte nos separe. E estamos hoje há 16 anos firmes neste propósito aí.
Irmãos, então é isso. E Hebreus 10, 26, 27 diz assim: se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então, isso é o Evangelho. Por isso eu disse que é amor. O Evangelho é amor, por isso ele expõe o pecado e apresenta a salvação. Não podemos ver algo errado e não falar nada. Se eu quero um dia ver Deus, a Bíblia diz que eu tenho que ser santo. Não adianta só estar na igreja, não adianta somente religiosidade. Para os pais, não vos conformeis com este século. Preguem essa santidade para os seus filhos. Se posicionem, não aceitem o pecado, não sejam facilitadores. Romanos 2,12 diz, né? Não vos conformeis com este século, transformai-vos, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês e sua família. Então, na minha casa, eu não aceito esse namoro. Ah, mas vão fazer. Hoje os pais levam no médico, faz o tratamento lá para isso, para aquilo, deixa entrar no quarto, fecha a porta. Não. Então, pais, se posicionem, ajudem seus filhos a formar uma família santa diante de Deus, para que eles tenham dias felizes. Realmente faz um tempo já, né, e errei um pouco a mão no tempo aí, mas o irmão deixou. Deus abençoe, obrigado.